Olá, bem-vindo à Ágora, eu sou o Lucas Nascimento. Hoje eu estou aqui para poder explicar para vocês um pouco sobre a construção de quadrinhos nesse nosso workshop que está começando. E eu sei que boa parte de vocês deve estar doida para começar a desenhar logo, já fazer o personagem, criar item especial e usar os poderes deles nas páginas. Eu sei, mas aguenta essa emoção aí, porque tem muita coisa importante para eu poder explicar antes. E que a gente tem que respeitar. Existe um processo durante a criação de quadrinhos, tá? E esse processo ele requer que a gente tenha paciência e é meio difícil, eu sei disso porque desde novo eu faço quadrinhos também e eu sempre quis começar direto pelos personagens, mas o resultado normalmente não é um bom resultado. Eu vou deixar no final desse vídeo alguns quadrinhos que eu fiz no passado, um videozinho passando bem rapidinho, né, os quadrinhos que eu fiz no passado quando eu ainda estudava, e os meus primeiros quadrinhos, tá? São bem sofríveis, são bem diferentes, mas eu acredito que vão ser bem legais para vocês poderem se inspirar um pouquinho mais. E que vou mostrar pra vocês que, tipo, eu não tô aqui simplesmente falando de quadrinhos sem ter nada pra realmente acrescentar, tá? Mas de um modo geral, eu quero explicar pra vocês que nesses quadrinhos que eu fiz no passado, eu fui gradualmente errando e acertando e corrigindo os meus erros, e foi assim que eu fui evoluindo. E provavelmente isso vai ser o mesmo com vocês. Não adianta esperar que de primeira vocês vão acertar, tá? E até por isso eu incentivo vocês, né, estimulo vocês para que vocês façam os quadrinhos de vocês, ainda que não estejam exatamente da forma como vocês querem, tá? O quadrinho ele é uma fórmula inexata, tá? Ele é um processo que requer uma fórmula inexata e, além de qualquer coisa, o quadrinho também é uma forma de fazer arte que requer muita paciência, que requer muito cuidado e que eu acredito que vocês vão ter aí um pouco de dificuldade, talvez um pouco de frustração se vocês forem com muita sede ao pote, né, fazendo pela primeira vez. Dificilmente você vai conseguir fazer um excelente trabalho de quadrinhos no primeiro quadrinho que você fizer. Até por isso, eu te recomendo que, se você tem um personagem, se você tem uma ideia e você quer colocar essa ideia no papel, então que você de fato a coloque agora, nesse momento, para que você não tenha a preocupação de fazer ruim, né? Muita gente quer começar a fazer o quadrinho e já vai pensando, nossa, mas eu quero fazer, mas não agora, porque agora o meu traço não tá bom, porque agora a minha história não tá finalizada, agora não tá do jeito que eu quero. Cara, se você não for fazer agora, você provavelmente não vai fazer nunca, tá? Essa é uma dica de alguém que já ficou enrolando vários projetos durante muito tempo, esses projetos nunca saíram. E eu só comecei a realmente ter alguma coisa concreta nas minhas mãos no momento que eu comecei a fazer, tá? Um dos meus quadrinhos que eu comecei a fazer foi o Dançarino. O nome é ridículo, tá? Mas é porque foi algo que eu fiz quando eu tinha 12 anos de idade, 11 anos de idade. E esse personagem ele foi se desenvolvendo, ele foi crescendo ao longo do tempo, tá? Tanto que eu aperfeiçoei o traço do personagem, eu aperfeiçoei a história do personagem e ele foi crescendo junto comigo. Foi um processo muito bom, porque o meu personagem agora ele é muito mais palpável. Embora não tenha uma publicação recente com ele, né, tem o mais recente que eu tenho é alguma coisa do ano passado, de um zinezinho bem pequeno de 10 páginas que eu fiz. O Dançarino ele ainda é um personagem que tem muito mais contexto, ele é um personagem muito mais concreto do que ele era anteriormente, né? Eu participei de projetos escolares onde eu desenvolvia minhas histórias em quadrinhos e, embora elas já tivessem ficado num nível bem legal durante o meu ensino médio, eu ainda precisei aperfeiçoar bastante isso para agora, para ele poder ficar com a cara que eu realmente queria para um super-herói. Pretendo um dia voltar a publicar o Dançarino de alguma forma, seja por algum aplicativo, seja imprimindo e distribuindo, mas
Por enquanto, ele é só um projeto que está bem mais amadurecido, bem mais bem construído na minha mente, mas que em algum momento vai voltar aí para vocês. Eu só preciso desafogar um pouco das outras tarefas com relação à escola e aos outros trabalhos também. Bem, por que eu estou falando muito dessa questão de vocês botarem isso no papel? Como eu disse anteriormente, se vocês não fizerem isso agora, existe uma grande possibilidade de vocês não conseguirem colocar isso no papel no futuro, porque a gente está sempre esperando o melhor momento. Mas é justamente os nossos erros dentro de alguma coisa que faz com que a gente melhore, né? Os nossos erros em um determinado assunto fazem com que a gente evolua. Aqui eu me refiro especificamente a construir quadrinhos, tá? Mas funciona para tudo na vida. Mas quanto mais você escreve, quanto mais você desenha, quanto mais você faz e refaz, melhor para você. As primeiras histórias do Dançarino, por exemplo, elas foram reescritas algumas vezes, né? O primeiro episódio, o primeiro capítulozinho que eu fiz lá da minha HQ, eu refiz umas 3, 4 vezes, né? E cada vez que eu refazia, eu melhorava, acrescentava alguma coisa. Então fui aprimorando ele dessa forma. Outras histórias foram surgindo e eu fui tentando melhorar em histórias seguintes, né? Vocês não precisam fazer como eu fiz e ficar repetindo a mesma história direto para poder melhorar. Vocês podem ir fazendo uma sequência de histórias e cada quadrinho que você faz, ele melhora, ele se aprimora. Um bom exemplo disso é esse quadrinho aqui, ó, Mouse. É um quadrinho clássico para quem ainda não conhece, tá? Ele é maravilhoso, do Art Spiegelman. Eu sempre erro o nome. E é bem legal porque a arte desse quadrinho, ela vai mudando pouco a pouco. Ela, de capítulo para capítulo, de época para época, ela vai mudando, né? E você percebe que o traço fica mais pesado, fica mais limpo, fica mais grosso, fica mais fino, tá? Tudo isso porque ele foi desenhado em épocas diferentes. Isso não é um problema, né? Embora tenha sido desenhado pela mesma pessoa, o traço muda. E tudo bem, desde que a obra ela seja completa. Se você não conhece Mouse é basicamente um dos melhores quadrinhos que existe no mundo atualmente, tá? É um quadrinho que ganhou um prêmio Pulitzer, é um prêmio de jornalismo, tá? Ele tá na primeira, no top 1 de muita gente. Com certeza tá na lista dos 3 melhores de todo mundo esse quadrinho, tá? Porque ele é de fato um quadrinho sensacional. E essa discrepância da arte não faz diferença para a qualidade do quadrinho, tá? Pelo contrário, a gente percebe a evolução do artista e isso passa a ter um significado ainda maior, tá? Eu sei que você quer publicar o seu quadrinho o melhor possível, porém, se você não fizer o seu quadrinho agora, existe uma chance muito grande de você não fazer ele nunca, e aí o melhor possível não vai ser nada, porque você não vai ter publicado nada, tá? Quando eu falo publicar aqui, é colocar no papel, mesmo que você faça um fanzine feito em casa, tá? Uma coisinha bem handmade, uma coisa bem feita à mão mesmo. Mesmo que você faça isso, isso já é uma conquista. Você está publicando o seu quadrinho de alguma forma, né? Você não está publicando para uma grande editora, você não está distribuindo para as pessoas, mas você está tornando aquilo real. Faça isso, torne o seu quadrinho real, mas não espere para fazer isso amanhã. Faça o quanto antes. Bem, uma vez que eu já fiz todo esse papo motivacional de faça o seu quadrinho e parará, agora é uma boa oportunidade para eu poder falar um pouco sobre como criar o seu universo, tá? Muita gente quer começar a fazer o quadrinho pelo personagem principal, porque ele é um personagem incrível, que tem poderes incríveis e faz coisas sensacionais. Desiste disso, tá? Vou te dar essa dica logo de cara, porque quando você faz as coisas começando pelo personagem, existe uma probabilidade muito grande de ficarem buracos na sua história, tá? E a história ela acaba não se fundamentando muito bem. É como se fosse uma pirâmide. O personagem é a menor parte da pirâmide. Se você colocar a base por cima disso tudo, sabe, ele vai ficar desequilibrado. Em algum momento aquilo vai ficar frágil e vai cair.
Agora, quando você tem uma base sólida no começo, aí a gente tem uma outra questão. Aí a gente começa a visualizar a coisa de outra forma e começa a ter uma estrutura sólida para se montar a nossa história, tá? Então a gente começa, a nossa base vai ser sempre o que é maior. E o que é maior do que o personagem, né? Maior do que tudo ali no caso, é o ambiente, tá? Até por isso, aqui eu tenho, né, separado já mais ou menos o que a gente vai poder visualizar, tá? Eu selecionei algumas perguntas, palavras-chave que facilitam para a gente poder entender o que está acontecendo. Esse não é o método universal, o único, nem o melhor método que existe para se montar a sua própria história. Porém, é um método que funciona para mim e eu espero que funcione para vocês, tá? Voltando para as palavras-chave, aqui eu escolhi, para começar, para definir o que é cenário, eu selecionei o onde, o quando e o como, tá? Isso aqui é o que descreve a tua cena, é o que descreve o que está ao redor do seu personagem, é o que descreve o local onde todas as coisas acontecem, o universo onde essas coisas vão acontecer, tá? Então, por exemplo, onde é o planeta Terra, vamos supor assim, o quando é no Japão feudal e o como é no meio de uma guerra entre facções, entre dinastias, vamos supor assim, tá? Isso já seria um cenário, já ajuda a gente a entender o que está acontecendo, dá pra gente um pontapé de para onde a gente vai e quais os conflitos que os personagens vão ter que enfrentar ao longo da história, tá? Então, tudo isso já ajuda a gente a delimitar mais ou menos qual é o nosso limite para a história, tá? Aqui tem, bem resumidamente, está descrito que o onde, o quando e o como, eles constituem o cenário. E o cenário é onde a história acontece e como ela acontece. É aqui que começamos a escolher a estética, o clima que queremos para a nossa história. Por exemplo, uma ilha flutuante que está conectada a todas as dimensões existentes e que recebe viajantes de diversas dimensões para viverem aventuras. Nela há diversos povos e biomas característicos de diversas dimensões, bem como mistérios nunca antes vistos. Se você não está participando muito aqui do Desenho Livre da Ágora ou ainda de alguns dos nossos cursos, você provavelmente não conhece essa descrição de ilha daqui, mas essa é a Ilha do Fim dos Tempos, onde eu mestro o RPG e onde acontece a nossa mentoria de desenho, vamos dizer assim, né? Ela é um ambiente fictício criado justamente para mentoria de desenho, para poder ajudar os desenhistas, os artistas aqui da escola a aprimorarem seus desenhos. Então é dentro desse ambiente fictício que a gente faz isso, tá? Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, vem participar da mentoria junto com a gente, entra lá no site da Ágora, tem tudo explicadinho e você vai conseguir acompanhar, com certeza vai conseguir entender do que eu tô falando, tá? Mas vamos seguir aqui. Então, nosso cenário vai ser essa ilha, né? É uma ilha flutuante que fica no meio do nada, tá? E todas as dimensões que existem se encontram nela, o que já dá pra gente uma premissa bem legal do que vai acontecer ou do que pode acontecer nesse espaço, nesse ambiente. Então, tenha esse cenário em mente. Por quê? Porque tudo que eu fizer a partir daqui vai estar contido nesse cenário, sabe? As coisas, eu não vou, né, eu até posso sair desse cenário, mas o meu objetivo principal, as coisas principais que vão acontecer na minha história não vão acontecer fora desse cenário, vão acontecer ali nesse cenário, eu vou me manter nele, tá? E é dessa forma que eu vou conseguir construir o restante da minha história, tá? Tudo que existe nesse cenário é influenciado pelo cenário, tá? Tudo que eu tenho ali surge porque aquele cenário permitiu que aquilo surgisse, tá bom? Então isso é bastante importante para a gente manter isso em mente, para ter uma consistência tanto na história quanto nos personagens que a gente vai criar dentro dessa história, tá bom? O segundo passo, aqui contido dentro desse cenário, é o porquê, é o enredo, tá? Que é aqui o que movimenta a nossa história, né? É algo maior que normalmente vai servir de motivação direta ou indiretamente para os personagens. É preciso saber o enredo para basear e justificar tudo mais, tá? Então aqui conhecer o enredo é algo fundamental porque a gente consegue entender melhor
o que os personagens podem querer dentro dessa história, tá? Quando você tem um personagem, você diz ele é um soldado, você não tem uma motivação para ele. Ele é um soldado, ponto, tá? Ah, o meu personagem é um feiticeiro, ponto. O meu personagem é um detetive, ponto. Agora, se eu digo que o meu soldado é um soldado da Segunda Guerra Mundial, lutando do lado dos nazistas, eu tenho uma outra situação, tá? Se eu quero dizer que o meu personagem é... Se eu quero dizer que o meu personagem é um feiticeiro que vive num mundo pós-apocalíptico, eu tô criando uma situação completamente diferente, até um tanto quanto contraditório, mas completamente diferente. Ou ainda, se eu digo que eu tenho um detetive e esse detetive ele vive num período medieval, né? Eu posso criar várias situações a partir daquilo. O ambiente em que ele está vai influenciar naquilo que ele é, tá? Então a gente vai ter diferenças muito grandes. Tem um anime, se eu não me engano, o nome é Dr. Stone. Eu acho que é isso, em que um personagem ele fica petrificado durante milênios, se não me engano, séculos, alguma coisa assim. E quando ele é despetrificado, né, quando ele volta ao normal, ele é um super gênio e tal, e aí ele tem que lidar com aquele ambiente ao redor dele, tá? Nesse anime, o personagem é literalmente moldado pelo ambiente, né? O fato de ele ser mais frio com as pessoas e etc. Tudo isso tem a ver com a forma como o ambiente fez com que ele ficasse mais frio, sabe? Se a gente pegar The Walking Dead, por exemplo, que é uma série muito boa, a gente vai ter ali todos os personagens moldados pelo ambiente. Os personagens estão cansados, estão machucados, estão suados, sujos, estão desconfiados de todas as outras pessoas. Ninguém ali é bem-humorado, todo mundo tá de mau humor, tá de saco cheio, porque o ambiente propicia isso. É muito estranho você colocar uma pessoa que está sempre rindo, sempre feliz, em um ambiente que todo mundo está morrendo, onde mortos-vivos estão correndo atrás para poder te matar, tá? Então pense sempre nesse tipo de coisa e perceba que cada um tem a sua própria motivação. Cada personagem ali vai ter uma motivação, porque dentro daquela situação toda eles são obrigados a ter uma motivação, senão a história engole eles. Eles não têm alternativa. Dentro da situação em que eles vivem, ou eles se posicionam de alguma forma, ou eles simplesmente vão ser coadjuvantes, tá? Então fica aí essa dica para vocês, para que vocês possam entender um pouquinho melhor como funciona essa questão de enredo. Enredo é tudo aquilo que vai movimentar a história. Enredo é tudo aquilo que vai ditar como os personagens vão reagir às situações e quais são as reações para as quais os personagens vão ter que reagir, tá? Espero que tenha ficado claro, que dê para entender. Aqui eu coloquei como exemplo, né, explicando no caso ali da ilha lá em cima, que por ser um portal para todas as outras dimensões, essa ilha precisa ser protegida de pessoas que queiram uma via fácil para atacar outras dimensões. Por ser uma ilha viva, ela mesma convoca heróis de diversos tempos e dimensões para protegê-la, mas eles precisam ser orientados sobre o que fazer. Então, imagina que é uma ilha, ela fica no meio do nada, conectada com todas as outras dimensões. Então, já que ela é conectada com todas as outras dimensões e ela é uma ilha viva, ela pode puxar pessoas dessas outras dimensões aleatoriamente ou com algum critério que, sei lá, eu não sei qual é, vamos dizer que eu não saiba, e aí ela vai trazer essas pessoas para poder participar de algumas aventuras específicas que vão se desenrolar ao longo da história, sabe? Então fica aí esse tipo de pensamento. Por fim, a gente vai ter aqui os personagens, tá? Então, quem é o personagem? E aqui eu tô falando, né, o quem, mas o quem pode ser os quem, né? Quem são as pessoas que estão relacionadas com essa história? Quem são as principais pessoas envolvidas nessa história, sabe? Os principais personagens, não necessariamente pessoas, né? Mas quem são os principais indivíduos relacionados com essa história?
tá? Quem é afetado mais drasticamente por essa história e de quem é o ponto de vista que a gente vai expor, tá? Aqui a gente está falando do protagonista, tá? A gente está falando do antagonista, o vilão da nossa história. A gente está falando talvez de um rival que não é necessariamente o antagonista, mas é meio que um anti-herói. A gente está falando dos coadjuvantes, os amigos, a família, o garoto pentelho que fica seguindo o personagem pelo resto da história, enfim, às vezes o animal de estimação dele, ou ainda, sei lá, um robozinho criado por ele, enfim, pode ser qualquer coisa, qualquer personagem secundário dentro da história também está incluído nesse Ken, né? Nesses personagens de um modo geral, tá? E aqui a gente vai tentar trabalhar tipo como ele reage ao mundo. Agora que a gente tem um mundo, definido, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou usando Kalkian. Kalkian é esse personagem aqui, tá? Tem aqui o model sheet dele, só pra gente ter uma ideia. Não é necessário que você tenha um visual pro personagem agora, você pode desenvolver esse visual depois, mas qual que é esse personagem aqui, tá? Ele é um aprendiz de mago, né? E ele ficou como substituto do taverneiro na dimensão do fim dos tempos, tá? E aí, como novo taverneiro, ele tem a função de receber e distribuir as missões, além de ceder hospitalidade a quem é chamado pela dimensão do fim dos tempos, enquanto ele explica as particularidades dessa ilha, tá? Embora carismático e animado, sua vontade de agradar e sua necessidade de honrar o cargo de taverneiro até a volta de Domênico fazem com que ele se atrapalhe e por vezes se encontre triste e depressivo com esse fardo. Ele é amigo de todos e se tem alguém que pode cobrar favores dos outros, esse é Kalkian, que se sacrifica por todos. Você pode fazer alguma coisa bem simples como essa daqui, mas você também pode trabalhar um pouco mais no personagem a partir daqui, tá? E aí é escrever o seu personagem. Não foca no visual dele ainda, tá? Dê as descrições, pensa na personalidade que ele vai ter, quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos do seu personagem, tá? Que é uma outra coisa muito importante. As pessoas querem fazer personagens invencíveis. Cara, personagens invencíveis são chatos. Ninguém gosta de personagem invencível. As pessoas querem personagens com os quais elas possam se identificar, que tenham fraquezas, que possam superar sim essas fraquezas, mas que não sejam inabaláveis. Eles precisam ter ali um ponto fraco que possa ser explorado e que possa fazer as outras pessoas se sentirem mais próximos deles, tá? Então, aqui a gente tem o Kalkian, né? Então, no caso dele, o ponto fraco dele é ser um personagem um tanto quanto inseguro, né? Ele quer tentar agradar todo mundo e tudo mais. Ele é muito solícito para ajudar e isso por várias vezes vai colocar ele em problemas dentro da história. Então, isso é algo que a gente poderia explorar, sabe? O fato de a gente já ter definido uma personalidade para ele faz com que a gente também coloque um visual para ele de acordo com essa personalidade, ou a gente poderia fazer o oposto e tentar fazer uma dualidade ali entre o visual mais carrancudo, mas é uma pessoa extremamente frágil ou extremamente inocente, né, ingênua. Então fica aí essas dicas aí para vocês poderem construir personagens mais profundos. Claro, eu falei só do Kalkian, né, mas aqui eu já citei, por exemplo, o Domênico. O Domênico é o antigo taverneiro, que já é um personagem com uma outra personalidade, com outras características, com um visual completamente diferente e que eu posso trabalhar paralelamente ao Kalkian. Assim como eu posso, né, criar outros personagens que também se encaixem dentro desses escopos ali, né, que tem alguma ligação com o Kalkian. Eu posso criar um oponente para o Kalkian, sei lá, uma bruxa, por exemplo, ou um general de guerra que não gosta dele por algum motivo, e aí trabalhar o motivo, né? E se esse motivo estiver ligado com o enredo principal, melhor ainda, eu estou fazendo tudo interligado e funcionando bem, tá? Então, uma vez que você tenha o ambiente formado, o enredo definido, criar o personagem utilizando essas coisas e falar, putz, eu posso fazer esse link aqui e aqui, eu posso pegar tal coisa e juntar aqui, é muito mais fácil e é muito mais interessante, o personagem fica bem mais profundo,
a gente consegue entender melhor o que você quer dizer com o seu personagem e qual é a mensagem que você quer transmitir, tá? De um modo geral, essa estrutura já é o suficiente para que a gente possa desenvolver uma boa história. Claro, a princípio, isso aqui é só para a gente poder se organizar. Cada uma dessas partes aqui pode ser melhor trabalhadas. Eu fiz, obviamente, uma coisa bem rasa, bem simples, só para poder mostrar mais ou menos qual é a ideia. Mas claro que cada texto desse aqui poderia ser imensamente maior, tá? Embora eu não recomende para você que está começando fazer textos muito grandes. O que acontece? Quando a gente tenta fazer algo muito grande logo de primeira, a probabilidade de dar errado é muito grande também. Se você nunca desenhou um quadrinho na sua vida, você não vai conseguir fazer uma história de 10 capítulos com 24 páginas em cada um, sabe? Você não vai conseguir fazer o próximo One Piece se você nunca fez uma animação na vida. Então, a não ser que você seja uma pessoa realmente espetacular, absurdamente especial, o que dificilmente acontece, e isso eu estou pedindo para você se apegar à realidade, o fato é que a gente precisa praticar as coisas, tá? E quadrinho não é diferente. O que eu te recomendo então para que você possa praticar quadrinhos e você possa ir evoluindo? Se você tem um personagem principal e você gostaria de trabalhar nele agora, mas tem medo de estragar a história do personagem, tudo bem, não mexe com ele agora. Deixa ele para um pouquinho mais para frente. Pega um personagem secundário, algum amigo desse seu personagem principal, algum inimigo dele, talvez um outro coadjuvante, algum personagem que você acha interessante, ou que seja de uma outra história que para você tem um pouco menos de apego emocional. E aí, faça pequenas histórias de uma página. Vê o que você consegue fazer em uma página. Se você não conseguir fazer nada em uma página, você não vai conseguir fazer isso em 10, tá? Então, tenta primeiro com uma página. Vê como é que é, tenta explicitar dessa forma que a gente vai desenrolar ao longo do curso, né? Mas tenta fazer uma página que você faz um roteiro, define o cenário, define o enredo, os personagens, né? E aí você começa a desenvolver ali o primeiro universo e aí faz uma historinha curta de uma página, com o personagem se apresentando, talvez, ou com o personagem fazendo algo que é muito recorrente, alguma piada que sempre acontece com ele. É bem fácil de você fazer esse tipo de coisa, e isso ajuda bastante você a praticar. Tanto a praticar essa questão de criar todo um universo, estruturar um roteiro e depois desenhar uma página em quadrinho. Essas três coisas, elas são fortalecidas por esse tipo de prática. Tá ok? Achou que tá bom de página de uma, né, de uma página, histórias de uma página? Você pode começar a fazer 3 páginas, quem sabe, 5 páginas, quem sabe, ou 10 páginas, é bem provável. Então, quando você tiver com essa certeza de que você já está conseguindo fazer um bom trabalho com menos páginas, aumenta o número de páginas. E aí, gradualmente, você vai começar a fazer coisas legais, diferentes nesse sentido. Agora, uma dica também muito valiosa é que você publique isso. E quando eu falo de publicar, é colocar nas redes sociais. Se você ainda usa Facebook, coloca lá num grupo do Facebook, tenta receber um feedback da galera, pergunta o que a galera achou, o que você poderia melhorar, o que elas gostariam de ver. Seria interessante. Ou então publica no Instagram. O Instagram é bem receptivo, as pessoas costumam ser bastante receptivas e serem bem menos tóxicas do que o Facebook, por exemplo, ou o Twitter. E nesse caso, você acaba recebendo alguns comentários bastante interessantes que podem te ajudar. Mais do que isso, tenta fazer contato com outras pessoas que também estão fazendo quadrinhos, tá? Isso vai ajudar você a trocar ideias, né? Desenvolver e criar novas coisas e até a se motivar. Já que uma outra pessoa está fazendo, você pode meio que fazer junto com ela, faz um collab ou alguma coisa assim. Isso pode ser bastante legal. Por fim, mas não menos importante, esteja com a mente aberta para poder alterar aquilo que você já fez. Tá? O tempo todo você pode voltar nas suas histórias e reescrever, editar, sabe? Pensar em coisas novas e tentar achar novos ganchos e novos links que podem ser feitos dentro da sua história. Eu recomendo, se você for fazer isso digitalmente, digitando num texto do Word ou algo do tipo, que você mantenha cópias do seu processo.
é muito bom assim porque você não apaga o seu passado. E aí você vê o quanto você evoluiu na escrita e na estruturação da sua história, ou ainda nos seus desenhos, etc. Tá? Isso é algo que é bastante legal, é bastante funcional e vai ajudar você a evoluir bastante durante o seu processo de aprendizagem. Por hoje eu acho que é isso. Eu acredito que isso seja a parada mais interessante para você agora. Começar aos poucos, ser constante, tentar fazer com frequência, né? Tentar estudar outros grandes artistas, eis aí uma dica bastante importante, tá? A gente tem, por exemplo, o Will Eisner, que é um artista fantástico, fenomenal, mestre dos quadrinhos, tá? Estudem o Will Eisner, ele é maravilhoso, ele é fantástico, tá? E se você quiser uma boa oportunidade para poder estudar o Will Eisner, a gente tem o concurso de HQ até 10, que vai estar acontecendo até o final do mês de agosto, tá? Então, se você quiser fazer... até o final do mês de julho. Mês de julho? Não, mês de agosto, né? Mês de julho. Se você quer uma boa oportunidade, a gente tem o HQ até 10, o nosso concurso de HQs. Se você quer uma boa oportunidade para conhecer o material do Will Eisner e ainda praticar, né, os seus quadrinhos, colocar isso tudo em prática, a gente tem o concurso HQ até 10, que é um concurso que vai estar ali aberto até o finalzinho de julho. Então, se você quiser fazer a sua inscrição, aproveita, é bem legal, é bastante interessante. E o primeiro prêmio, né, o prêmio para o primeiro lugar, é um livro do Will Eisner. Então, tem aí dicas extremamente importantes, muito valiosas. É um livro que vale bastante a pena vocês conhecerem, porque, cara, tem pérolas de sabedoria depositadas naquele livro que, olha, eu queria ter tido essas pérolas antes, eu queria ter tido esses conhecimentos antes, que eles teriam me ajudado muito, muito na produção dos meus quadrinhos, tá? De um modo geral, vale a pena estudar outros artistas, outros criadores, tá? Tanto na área de roteiro, que é extremamente importante para o quadrinho, tá? Quanto na área de desenho, porque existem coisas específicas em desenho de quadrinho que vão ajudar demais você a desenvolver o seu traço e a desenvolver a sua história, tá? Você pode procurar pelo Frank Miller, que é um excelente artista, pelo Will Eisner, né, que também era um excelente artista, mas que tinha uma noção narrativa absurda, né? Escritores como Neil Gaiman ou Chris Claremont são fantásticos, maravilhosos. Artistas nacionais que trabalham com quadrinhos e que são contemporâneos. Você pode tirar dúvidas com esses caras no Instagram, por exemplo. São o Rafa Pinheiro e o Marcos Beck, que são fantásticos. Se você não conhece esses caras, pode procurar por eles no Instagram ou no YouTube e com certeza você vai achar conteúdos maravilhosos. O Marcos Beck, inclusive, é um especialista em criar quadrinhos para Instagram. O cara faz um trabalho sensacional que é muito inspirador e é muito empolgante de ver. Por fim, é isso que a gente tem para poder falar hoje, né, sobre essa estruturação, tá? Lembre-se sempre, estruture primeiro a sua história, tá? Comece das coisas grandes, das coisas gerais, e depois você vai trabalhando os detalhes, depois você vai fazendo as coisas mais específicas. Então, pensa no que é grande, pensa na cidade onde seu personagem vive, quais são os problemas pelos quais ela passa, quantos bairros ela tem, quais são esses bairros, como é que são as pessoas dentro dessa cidade, tá? Qual é a particularidade, o que é mais importante nessa cidade, como é a economia e etc. E aí depois você vai trabalhando com as coisas menores, né? Quais são os conflitos que são desenvolvidos ali, quem é interessado e quem é que domina a economia local e quem é que tem menos acesso a essa economia. Esse tipo de coisa são coisas que vão gerar conflitos para sua história, que vão ajudar a montar um enredo. E, obviamente, quando você monta um enredo, naturalmente o seu personagem vai surgir ali dentro, melhor inserido e melhor conectado com a história que você criou, tá? Então fica aí essa dica que é bastante legal também. E, por fim, claro,
não tentar pular as etapas. Lembre-se que você pode ficar voltando na sua história e consertando. Claro, não vai ficar fazendo isso eternamente pro resto da sua vida, senão você não vai terminar o seu projeto, mas você vai poder fazer alguma coisa que pode ser corrigida depois. Nenhum erro é perpétuo, tá? Assim como nenhum acerto. E você não precisa ficar batendo martelo toda vez que você vai fazer alguma coisa que você tem que fazer de primeira, tá? Você pode fazer tudo mais simples. É isso. Depois disso a gente vai poder trabalhar um pouquinho melhor sobre os roteiros e tudo mais. Tá? Para nossa próxima aula, eu vou deixar para vocês, eu vou falar com vocês a respeito do roteiro em si. Como é que a gente estrutura um roteiro? Como é que a gente começa a contar a nossa história? Tá? É uma aula que eu acredito vai ser bem interessante, vocês vão gostar bastante. Ainda não é uma aula em que a gente começa a estudar, desenhar de fato, então galera desenhista, segura mais um pouquinho. E uma dica bastante importante: se você não se sente preparado para fazer um roteiro, se junta com alguém que já faça, alguém que seja bom de escrever ou que goste de escrever, né? E você faz a parte visual, tá? Mas é claro, existe um preparo para os dois poderem trabalhar juntos, tá? É bom que os dois estejam na mesma sintonia, mas é algo que você pode fazer tranquilamente também, se você não se sentir confortável, embora a ideia desse workshop seja te preparar para fazer todo o processo do começo ao fim, tá? Então é isso, eu vou deixar vocês aí com um videozinho mostrando um pouco dos meus trabalhos antigos. É bem vergonhoso, dá um pouquinho de vergonha ali a mostrar meus trabalhos tão antigos, mas eu acho que vai ser legal, eu acho que vocês vão gostar, beleza? Então é isso, muito obrigado e a gente se vê na próxima. Tchau! Bem, aqui estão alguns dos meus trabalhos de quadrinhos, tá? Eu vou tentar ser breve passando por eles, mas para poder explicar para vocês um pouco da minha trajetória de quadrinhos, para que vocês também não fiquem achando que eu estou só falando de quadrinhos, sem de fato fazer uma apresentação decente. Antes de começar a mostrar um quadrinho meu, eu queria mostrar o quadrinho de um amigo meu, o Alcinei Salvador. Ele criou esse personagem aqui, que é o escocês, né? E criou também tudo relacionado a ele e tal, a história dos personagens e etc. Foi bem legal, bastante interessante. E por que eu estou mostrando isso aqui? Porque foi esse trabalho aqui que esse cara fez à mão, sozinho, sabe? Que me influenciou bastante a começar a fazer meus próprios quadrinhos, tá? Então ele copiava as poses de filmes e de quadrinhos que ele conhecia e ele usava isso para poder fazer as cenas dele, né, com os personagens dele, mudava só as roupas dos personagens e características físicas e tudo mais. Então ele usava bastante disso e eu particularmente achei isso muito legal. Na época eu era bem moleque, sei lá, eu devia ter 11 anos de idade, eu fiquei super encantado com esses desenhos. Eu falei, mano, eu preciso muito aprender a fazer uma parada assim, eu quero fazer meu próprio quadrinho. Foi com o desenho do escocês que eu fiquei motivado a fazer o dançarino, mas antes do dançarino eu ainda tive esse quadrinho aqui. Esse quadrinho é o Paint Boys, tá assim, nessa qualidade horrível, difícil de ver, inclusive vocês vão ver muita coisa difícil de ver no começo da minha história, porque isso aqui já é a Xerox, eu perdi a original, tá? E eu tinha uma ideia ridícula de que eu deveria fazer todos os quadrinhos à mão para poder entregar para as pessoas, e se eu fosse um bom desenhista eu faria todos iguais. Não sabia de nada da vida, né, gente? Olha só, que tolice da minha parte. Mas eu acabei fazendo a Xerox desse, eu falei, eu vou só pintar os desenhos todos à mão, e nunca saiu disso aqui. Cheguei até a colocar preço aqui, 70 centavos, e eu falei, mano, onde é que eu vou vender? Quem é que vai comprar isso? Sabe? Mas, por outro lado, eu aprendi muito com esse quadrinho aqui, tá? E depois eu vou mostrar para vocês uma versão um pouquinho melhorada deles lá no final.
Depois dele veio sim o dançarino. Essa aqui não é a primeira versão do dançarino. A primeira versão do dançarino eu não tenho mais comigo, eu perdi ela porque eu emprestei a um professor e ele desapareceu, tá? Mas percebam, ele é bem simplesão, tá cheio de mofo já, porque eu achei isso soterrado em algumas coisas bem velhas minhas. A gente tem aqui as primeiras cenas. Percebam que eu cometi o erro gravíssimo de misturar grafite com lápis de cor, tá? Grafite de baixíssima qualidade e o lápis de cor de igual baixa qualidade, tá? O que torna tudo muito difícil de enxergar, ainda mais difícil de enxergar, né? Mas é bastante interessante. Aqui, nossa, eu me lembro que eu apertava tanto lápis de cor e ele não coloria a cena, não conseguia ver o que estava acontecendo, né? A anatomia dos meus personagens extremamente sofríveis, né? Eu inventei de meter um pôster aqui no meio e tal. Cara, foi algo, como é que eu posso dizer, bem inocente, né? Uma ideia bem inocente, infantil e tal, mas que foi crescendo, ele foi se desenvolvendo e eu vou falar um pouquinho mais do que ele se tornou daqui a pouco, tá? Mas aí eu criei a primeira história do dançarino, e aqui vem a segunda história. Se você olhar a capa, é basicamente a mesma capa, só tá espelhada, né? Só que agora eu tinha ganhado lápis de cor e papel para desenho. Então eu usei minhas folhas de papel canson, meu lápis de cor da Faber-Castell de 12 cores, ou 24 cores, eu não lembro exatamente. E aí eu resolvi fazer o desenho do dançarino de novo, né? Agora um pouquinho mais estruturado, com um pouco mais de páginas e melhor feitinho, né? Eu mudei o final porque eu achei que ia ficar bizarro e tal anteriormente, né? E aí eu resolvi trabalhar um pouquinho melhor no meu personagem. Aqui já foi um ano depois, em 2006, tá? Então, percebam que a cena inicial é bem parecida, né? Eu dei uma trabalhada um pouquinho maior, dei uma motivação para o que estava acontecendo na cena, trabalhei um pouco mais do roteiro, já tinha bem mais falas e bem mais quadros na cena também. Percebe? Essa página daqui, por exemplo, é uma pura confusão, tem muita coisa acontecendo aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadros numa página só, sabe? Bem pesado. Mas foi como eu comecei a desenvolver as coisas, olha, já com uma arte final feita com caneta e tudo mais, caneta esferográfica, diga-se de passagem, ficava bem ruim a qualidade, mas eu consegui montar aqui as minhas primeiras histórias desse jeito, né? Ainda tinha o pôster e tal. E aqui em 2007 foi quando eu comecei a entrar numa outra fase com o dançarino. Essa eu vou ter que tirar de dentro aqui do envelope, porque essa fase é a fase em que eu começo a fazer as artes finais com lápis de cor, tá? Então aqui a história do dançarino ela começa a ficar um pouquinho mais detalhada, tá? Eu tinha conseguido aprender um pouquinho mais sobre anatomia e a desenvolver um pouquinho mais o corpo dos personagens, a trabalhar um pouco mais também com expressão facial, tá? E eu estava tentando dar um capricho a mais nas minhas artes, nos meus desenhos, tá? Então aqui a gente tinha esse tipo de coisa. A história desse aqui é bem mais profunda do que as anteriores, embora ainda seja uma história bem ruim, tá? Eu sou um péssimo roteirista, eu admito. Mas a história aqui já começa a ficar interessante. Eu apresento um vilão que vai voltar nas próximas histórias, ou pelo menos deveria voltar, né? E aí eu dei uma trabalhada um pouquinho melhor nele, que assim... Foi interessante produzir esse processo aqui, dessa história, e todas as outras coisas que vieram depois. Aí tem uma cena de ação, para não dizer que não teve cena nenhuma, né? E as coisas vão se mostrando aqui, né? O dançarino ele é um personagem bem ideológico, tá? Ele é um personagem que... Ou melhor, ele é um personagem bem idealista, vou dizer assim, tá? Perceba que aqui ele ainda estava naquela vibe patriota, eu queria fazer um personagem brasileiro e tal. E depois eu falei que tipo, ele não vai conseguir abranger o país todo. Eu não sei nem como é que ele faria para fazer isso de uma forma que fosse
aceitável. Então ele passou a ser só o super-herói da cidade onde eu morava, que é a cidade de Tanguá, né, onde eu nasci e cresci. E aqui eu tenho o brasão da cidade, eu tenho uma nova versão do dançarino, né, e tal. Eu ainda tinha um problema aqui, porque eu queria um personagem negro, mas que ele não tivesse o cabelo liso. Eu tava fazendo o cabelo liso e isso estava me incomodando, porque não parecia verídico, não me trazia uma certa verdade pro personagem. E eu fui evoluindo. Perceba que aqui as roupas estão melhor feitas, cenários estão melhor feitos, o traçado está mais limpo, tá? Muita coisa melhorou nessa história daqui. Tanto que aqui, olha, já tem um cenário bem mais completo. Olha só. Bem mais completo. Bem mais amplo, vamos dizer assim, tá? E, cara, deu bastante trabalho, mas eu gostei muito mais. O salto que teve de evolução dessa versão do dançarino foi muito grande. E esse aqui foi também um ano depois. Então, de um em um ano, eu dava novas versões pro dançarino, né? Novas versões para essa história. E ela ia crescendo, ela ia se desenvolvendo. Né? Então, uma origem aqui, né? Bem clichê, ele apanhando do cara da escola, etc. E aí ele tem agora um novo conflito, a mãe dele é doente e tudo mais, e ele tem que lidar com todas essas situações, né? Aí tem o tio dele que dá uma força para ele e tudo mais, explica para ele como fazer as coisas, né? E é também quem treina ele para poder lutar. E aí ele tem um novo embate com o cara o vacilão lá da escola, o bully da escola, né? Enfim, já é bem mais complexo, as coisas estão mais interessantes. Percebam que as cenas de ação estão melhor feitas, tem menos quadros na cena, embora algumas cenas ainda tenham bastante quadros, tá? Mas agora eu consigo enxergar melhor o que está acontecendo nas minhas cenas, né? Isso tudo está muito mais organizado e foi bastante interessante isso aqui, né? Eu fiz uma segunda versão, aí no caso, né, em 2009, tá? Segunda versão ele já ganhava uma roupa de super-herói de fato, refeita, toda repensada, tá? Aqui tem até os rascunhos, algumas páginas que eu acabei excluindo, né? O roteiro de tudo que eu fiz, e essa daqui é uma das versões do quadrinho que saiu na escola, né? No projeto da escola. Ele não saiu nesse tamanho, saiu em tamanhos pequenininhos como esse daqui, só que esse aqui foi de uma criança que fez, pintou e me deu de volta. Eu achei super fofo e guardei. Então, isso aqui, toda essa etapa aqui do dançarino, ele já estava numa outra vibe, tá? De 2008 para cá, da versão anterior para cá, eu já estava fazendo um projeto dentro da escola, onde o quadrinho era o objeto de estudo, onde os alunos eles podiam usar os quadrinhos para poder entender e identificar, né, situações e deficiências dentro do município, né, deficiências sociais e políticas e etc., todas dentro do município. Foi bastante interessante, era um trabalho que eu amei ter feito e que eu gostaria muito de ter uma nova versão disso para a internet, mas que eu preciso reformular e fazer isso de uma forma mais interessante para um público mais adulto também, mas que foi muito, muito legal. Fiz essa segunda versão. Nessa daqui eu estava com um pouco mais de pressa, o desenho ficou um pouco mais jogado, mas também já tinha uma evolução aqui, tá? E foi depois desse daqui, eu tive uma terceira versão. Uma terceira versão que não está aqui, é isso? Ou que eu pulei provavelmente. Não. Eu tive uma terceira versão, que era essa daqui, tá? Em que aquele valentão lá do primeiro episódio lá voltava, só que agora ele voltava tonado, né? Ele voltava com uma nova alcunha e etc, com uma roupa cibernética e essas coisas todas, bem super-heroesca mesmo, sabe?
Você vê que as cenas agora também estão mais limpas, né? Tem ainda menos quadros, tudo faz mais sentido dentro da cena. Essa página aqui, eu queria muito refazer essa página, porque eu não achei que ela ficou boa. Depois de ter terminado, eu percebi que tinha algumas coisas que eu poderia melhorar nessa página, e eu acabei dando mole, né? Mas olha, já tem umas cenas mais interessantes, começa a ter mais contraste nas páginas, né, nos quadros, o que foi bastante legal mesmo, sabe? Tudo muito da hora aqui, assim. Então, acho que foi isso. É isso mesmo. Por fim, mas não menos importante, eu tenho essa versão aqui, que é uma versão que eu comecei, eu não cheguei a terminar, e foi isso, né? Por eu não ter terminado ela e por já estar no final do ensino médio já, isso aqui é de 2010, já tinha terminado inclusive o ensino médio, eu não fui adiante. Era uma história que falava sobre violência doméstica, tá? E aqui eu já estava com um avanço muito bom de arte, eu já estava achando que estava bem legal, tá? Embora eu ainda não tivesse bem definido o que eu queria do personagem, tá? Tanto que se a gente olhar aqui para essa imagem aqui do dançarino é completamente diferente do que a gente tinha visto antes. Eu ainda estava tendo esse problema de fazer o rosto do personagem, mais um cabelo um pouco mais cacheado, alguma coisa que lembrasse um personagem negro de fato, porque ele estava bem diferente disso tudo, né? E aos poucos eu fui acertando, né? Aí eu tenho uma cena noturna, o que era bem difícil de se fazer, e todo o restante da história praticamente é cena noturna, mas eu acabei não finalizando, e tal, até por falta de material, mas também por falta de paciência, de tempo. Nessa daqui, as cenas estão bem mais claras, bem mais limpas, bem mais interessantes de se ver, certo? E aqui eu já aprendi muito mais coisas, já estava tendo mais paciência com cenários, com achuras e tudo mais. Então, dá pra ver que tem um carinho extra aqui nessa história. E não é à toa, ela pra mim tinha um sentido muito importante na época. É uma pena eu não ter terminado, eu talvez um dia refaça, termine ela, escaneie, não sei. Algo do tipo. Eu pensei em continuar essa história, né, porque ela termina com um cliffhanger enorme, e eu pensei até em continuar. Nessa daqui o visual do dançarino já começa a mudar bastante, né, ele já não tem mais aquelas franjinhas na frente e tudo mais, né. Porém, eu não fui muito além com essa história aqui não, tá? Eu parei com ela aqui e eu meio que acabei com o dançarino nessa época daqui. Então passaram-se muitos anos, isso aqui já era em 2011 provavelmente, né, e tal. Eu falei que eu ia mostrar do Paint Boys ali, uma versão um pouquinho melhor. Na época eu estava começando a aprender mangá mesmo, e aí eu comecei a melhorar a minha anatomia dos personagens e tal, tá? E aí esse quadrinho aqui foi o que eu montei a princípio. Era bem zoado, para ser sincero, mas era eu tentando outras coisas, testando outras situações, experimentando novas coisas, né, tentando fazer um estilo diferente, completamente diferente. Essa cena aqui, olha, esse rosto dessa menina aqui é a coisa mais estranha que eu já fiz na vida, tá? Mas eu fui aprendendo, desenvolvi meu próprio estilo, meu próprio traço. Obviamente hoje eu não faço mais mangá desse jeito, não faço quadrinho nenhum desse jeito mais, tá? Mas eu aprendi muito com esse processo daqui, mesmo que ele não tenha ficado bom, sabe? Ele foi... Talvez tenha sido bom para a época em que eu estava aprendendo, mas hoje eu olho para ele e falo, meu Deus, que sofrível, que dá vontade de chorar, tá? Mas é isso. Ultimamente eu não tenho feito muitos quadrinhos, tá? Vocês provavelmente não vão ver nada muito expressivo meu na área de quadrinhos. Porém, eu tenho aqui algumas zines, que são quadrinhos bem pequenininhos que eu faço geralmente para poder passar o tempo e tudo mais, tá? Essa daqui, por exemplo,
tá lá no meu Instagram. São quadrinhos feitos em uma folha tamanho 4, tá? E aí eles têm poucas páginas, tá? Então, olha, essazinha aqui, ó, o cenário mais bem trabalhado, melhor organizado, tá? As coisas estão mais bonitinhas, né? Já tenho mais liberdade para poder trabalhar com os quadros, né? Inserir os textos fora de balão de fala, para poder obter uma função específica, né? Para trabalhar cores com mais liberdade. Então eu tenho aqui alguma certa liberdade para poder criar produtos pequenos, né? Mas que sejam criativos. Deixa eu ver aqui um outro. Olha, o dançarino em si, ele já mudou bastante também. Olha só, é um personagem agora mais um pouco mais obscuro. Dá pra ver agora que ele tem mais traços de... Consegui resolver o problema do cabelo, queria que ele ficasse com traços mais negroides, né? E ele agora tem, né? Um traço mais afro, tanto no cabelo quanto no perfil dele, né? O rosto dele agora é mais afro também, né? E eu resolvi alguns outros problemas que eu achava que não faziam muito sentido, mas que a gente poderia resolver dessa forma. Então, os olhos aqui, né, sendo cobertos por esse visor e tal, é algo interessante. Eu ainda mantive o design da roupa, é bem parecido. Coloquei alguns outros itens que eu achei bastante interessantes, mas que agora fazem mais sentido. Esse quadrinho aqui, inclusive, vocês conseguem achar ele no meu Instagram, tá? Tá bem definidinho lá, separadinho por páginas. Eu eventualmente faço um ou outro, né, desse tipo. Tem um que eu tô para fazer do Motaro, que é um personagem também que eu já mostrei bastante, tanto nas minhas aulas, quanto no desenho livre, quanto lá no meu Instagram. E tem um outro que eu tô querendo fazer de um personagem chamado Zé dos Santos. E ele é uma espécie de Constantine folclórico, assim, sabe? É um cara que ele tem umas entidades folclóricas na mente dele o tempo todo. E eu preciso fazer esse quadrinho aqui funcionar em breve, porque ele me parece uma história bem legal. Mesmo que eu não faça uma história completa, ficaria ele para uma antologia de personagens que eu acabei criando em algum momento. Eu sei que é pequeno, é simples, é coisa boba, mas é o suficiente para poder aplicar conhecimento, tá? Então, quer você faça uma história em quadrinho assim, numa 4, que eu recomendo inclusive, tá? Pega uma 4, faz uma página assim, tenta dobrar e ver como é que ela vai ficar, né? Se você achar muito pequeno, passa para uma folha maior. E se você já estiver dominando bem os seus desenhos, passa então para uma folha menor, né? E aí a gente consegue fazer umas paradas interessantes com isso. Seja algo grande assim, intermediário assim, ou pequeno assim, a gente consegue fazer bastante coisa interessante. E eu recomendo bastante que vocês utilizem isso para poder praticar, para não se prenderem no eu vou fazer depois, eu vou fazer mais tarde. Faz agora, simples, bobo, rascunho, só no lápis, não tem problema, tá? Com um textinho escrito à mão, não tem problema, mas faz, sabe? O importante é você ter uma noção pelo menos do que vai acontecer, depois você termina, que seja, mas pelo menos começa, para a gente poder ter como colocar em prática tudo aquilo que a gente já aprendeu, beleza? Então é isso, eu falei demais, bem mais do que eu queria inclusive, mas fica aqui essa dica para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.